Fala galera, bom dia, bom dia. Começando essa live aqui às 6h30 da manhã, show de bola, aquele cafezinho que não pode faltar, né? Nós vamos falar sobre algo muito interessante. Vamos falar, e aí Bruna, tudo bem? Tudo bem, Eliane? Tudo jóia? Maravilha, empreendedores estão... Pessoal, vamos falar sobre tempo, né? Falar sobre... Não é chover no molhado, não é falar mais do mesmo, mas é falar um pouquinho da importância disso, né, e o benefício de se trabalhar bem o tempo, de entender bem essa questão dessa... O Elias está chegando aí também. Beleza, Elias? Só conectar o Elias aqui, que é o convidado. Bom dia, Bruna. Bruna Salomão. Tudo bem, Bruna? Tudo jóia. Tudo bem, Elias? Tudo Bom ótimo, dia. Floriano. E você? Bom dia. Bom dia, pessoal. Graças Como é a que tá? Deus, tudo bem? Graças a Tudo Deus. jóia. Tudo ótimo, É cara. bom. Nós estamos aqui falando, nós estamos com a Bruna, com a Cris aí conosco aí, e nós estamos aqui falando um pouquinho sobre a questão do tempo, né? A gente falar sobre isso. Ah, porque também Show. tá aí o cafezinho pode faltar, né? De lei, né? De Isso lei, é bom. cara. Salve aí. Isso é bom. Michele Francis, maravilha. Pessoal, Show. vamos falar um pouquinho sobre essa questão de tempo, né? E o mais importante é o seguinte, a gente estava conversando um dia desse, eu e Elias. Elias é um grande parceiro nosso aí na parte de marketing digital, não só a parte de conteúdo e tudo, mas toda a gestão é ele que faz hoje aí pra gente. E nós estamos falando sobre Exato. um pouquinho do tempo e como nós podemos trabalhar essa questão do tempo. Eu falo que é a única coisa que é dada para todo mundo na mesma proporção, né? Exatamente. E tempo está associado a uma coisa chamada escolha. O que nós queremos abordar nessa live? Não queremos falar de tempo. O assunto ele pode ser uma repetição de várias outras situações, ou de muitas coisas que nós já sabemos. Então nós não queremos Exato. chover no molhado, não queremos falar alguma coisa que é repetitivo, mas alertar para alguns detalhes e até mesmo despertar para algumas práticas que vão ajudar nesse contexto de alcance de resultado. Tá? Então a gente fala o seguinte, né? O tempo, o que é o tempo? É uma condição que é nos dada e quem define o resultado da absorção do trabalho desse tempo para nós somos nós mesmos. Ele é dividido em 4 principais vertentes, né? E aí, o importante é nós enxergarmos onde nós estamos nessa vertente. Vou dar um exemplo para você, que essas vertentes estão situadas aí. Aquilo que é importante para nós, aquilo que é urgente para nós, aquilo que é circunstancial e aquilo que é interruptivo. Eu acho que se nós Fantástico. pegarmos aqui a nossa vida, estabelecermos ali numa folha o que hoje eu faço do meu dia que está alinhado, que está associado a um contexto de importante. O que é importante para mim hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Quer ver um exemplo disso? Quando você tem uma consulta marcada, quando você tem um exame para fazer, que já está pré-definido, pré-estabelecido, a sua preocupação durante o dia inteiro é sobre aquele determinado item. Fica até... Qualquer tipo de planejamento, mas, Elias, tem como a gente reunir tal hora? Não dá, eu tenho uma consulta, eu tenho um exame, eu tenho algo pré-definido, estabelecido, que é importante, eu preciso fazer. Por que nós fizemos essa comparação agora? Exatamente pelo seguinte, vamos transformar isso para um contexto geral do nosso dia a dia. Se você estabelece, e aí que entra o grande cuidado, se você estabelece para você objetivos e metas claros, não é só definir uma coisa a ser feita. Olha, eu preciso fazer isso. Não. É Sim. entender a importância daquilo para você. Classificar, Entender né? exatamente. Classificar dentro desses pontos que você falou, né? O que é importante, urgente, circunstancial e interruptivo. Exato. Então, quando você pega, por exemplo, aquilo que é importante para você, e eu acho muito interessante a palavra importante, né? A palavra importante, ela vem do princípio de importar, né? O que é importar? Quando você compra uma coisa dos Estados Unidos para cá, você está fazendo o quê? Levando para fora ou trazendo para dentro? Trazendo para dentro. Exatamente. Então, as coisas, para serem importantes para você realizar, tem que ser algo que você estabeleceu como propósito. Isso a gente fala tanto no contexto secular quanto empreendedor. Olha, eu preciso trabalhar melhor essa condição. É importante para você aquilo? Qual o significado daquilo para você? Ou é simplesmente
uma métrica, uma meta, sei Aham. lá, nem meta, um rabisco que eu fiz e que eu coloquei. Olha, preciso resolver isso. E se não der? Se não der, Uhum. faço depois. E aí as coisas vão gerando uma bola de neve e gera um contexto chamado procrastinação. Vamos deixando para depois, e as coisas não acontecem. Então, para que possamos entender um pouco mais esse contexto, defina objetivos e metas claros. Uhum. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da associação do perfil comportamental em relação à definição de objetivos e metas. Tem Então, muita olha que influência, né, interessante. José? Mas é muita, mas é muita. Eu vou adiantar um pouquinho disso, já que você comentou aí, Elias. Algo curioso, assim, algo interessante esse ponto aí. Sabe o que mais interfere? Vamos pegar aqui um perfil influente, dominante, dominante, influente. Tá? Uhum. E desde já eu destaco o quê? Não existe perfil melhor ou pior, não existe o melhor. Não tem, perfil não tem estrutura de qualificação para eles. Uhum. Todos eles são essenciais Sim, sim. para o desenvolvimento de determinadas atividades. Então vamos pegar o perfil influente, dominante, dominante, influente. O perfil influente, dominante e dominante, influente, quando ele tem uma meta a ser atingida, vamos falar numa escala de 0 a 100. 0 início, 100 a resolução daquilo, o alcance Top. daquele resultado. O perfil influente, dominante, dominante, influente, ele gasta, dentro da proporção de energia e resultado, ele gasta 20% de energia para atingir 80% daquele resultado. Olha que loucura isso. Que legal. Que legal. É como se virar para um perfil influente e falar para ele assim, aqui, ó, o perfil influente e dominante, aqui, nós estamos com um projeto novo aí. A cabeça dele já vira. Opa, olha, esse projeto nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, vamos fazer dessa forma, vamos que vamos e tal. Aquilo para ele é tão natural, é tão instintivo, que ele gasta 20% da energia dele para alcançar os resultados necessários. E pelo visto parece que assim, automaticamente ele já vira essa chave também, já meio que essa classificação, né, do que é importante, urgente para ele já é muito natural também, né? Eu chego a dizer que no início, nos primeiros 80% de resultado, tudo para ele é importante. Ah, legal, cara. Legal. Tudo é importante. Tudo faz parte. Ele vive aquilo. Ele acorda com aquilo. Ele transpira aquilo. Ele comenta com os outros na rua sobre aquilo. Ele está andando, ele está falando com as pessoas, olha, nós estamos num projeto aí que vamos fazer, que vai ser e tal, que agora as coisas vão acontecer e pá. Beleza. Só que ele gasta 20% de energia para atingir 80% de resultado. Uhum. Eu aprendi isso com o meu professor Sullivan França, que quando ele trouxe essa métrica eu achei muito interessante. E olha que interessante esse contexto. Mas espera aí, de 100% falta 20% do resultado a ser atingido. Concorda? Uhum. Sim, sim. E esses 20% para conclusão? É o que a gente chama de acabativa. Às vezes é a cereja do bolo. Está tudo muito bonito, mas a cereja do bolo. E os 20%? O refinamento, né? Exato. Olha, proporcionalmente, a correlação é o quê? Se eu gasto 20% de energia para atingir 80%, eu vou precisar, o perfil influente, dominante, dominante, influente, ele vai precisar de 80% de energia para acabar aqueles 20%. Que legal. É tipo aquele... seria aquele perfil característico de começa muito empolgado, mas no final ele já a pressão abaixa, diminui. E sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece, Elisa? Não. O que motiva um perfil desse nesse trabalho de planejar e desenvolver bem o seu tempo? O que motiva um perfil influente, dominante, dominante, influente é o novo, é o desafio, são as oportunidades. Legal. Né? E aí, no início, isso é tudo muito visível, muito latente. Nos 20% final para concluir, ele já não tem mais o desafio, já virou uma rotina. Aquilo já não é mais novo para ele. Sim. Se tornou então, monótono. Monótono. E aí eu preciso de um empenho muito maior para poder fazer isso acontecer. Agora, vamos pegar um contrário, vamos pegar dois perfis, o analítico estável e o estável analítico. São perfis que têm uma visão de planejamento muito grande. Né? Eu costumo brincar que não que não tenha, né? Mas eu costumo brincar assim que o influente dominante, dominante influente, ele é muito fazejamento. Né? Não existe essa palavra. É muito fazejamento. Ele pega e parte para cima e faz. Né? Agora, o perfil analítico estável analítico, ele é muito planejamento. Tanto que a palavra que define o perfil analítico é significância.
que tem Legal. significância para ele, ou seja, Sim. o porquê das coisas está claro para ele, legal. Legal. Bacana. Tem um Então, propósito, né? Muito claro. Propósito. E aí, o que acontece? Não, interessante que todos os perfis, eles apresentam um nível de propósito muito grande. Só legal. que numa proporção de início muito diferente. Ah, tá. Né? Sim, sim. O que acontece? Assim como o dominante, influente, dominante, ele precisa de 20% de energia para iniciar um projeto, ao contrário disso, o analítico estável analítico, como ele procura muita significância no contexto, ele procura reconhecer detalhes, onde eu estou pisando, que cenário é esse, para onde eu vou, ele gasta 80% de energia para fazer 20%. Ah, mas é ruim? Não, depende da circunstância. Então, o que acontece? Só que, proporcionalmente, ele precisa só de 20% para concluir os outros 80%. Então, significa o quê? Que determinados perfis começam e tendem a reduzir e outros começam devagar e tendem a acelerar. Quando se tem autoconhecimento, o objetivo principal é trabalhar um equilíbrio em relação a isso. Essa é a grande questão. Por isso que a gente fala a questão do tempo, o planejamento, a definição de objetivos e metas. Exatamente, exatamente. A gente está com uma proposta de poder trabalhar posteriormente algumas ferramentas com o pessoal aqui, né? A gente está aí com a... Maravilha, a galera está participando aí com a gente. A gente está com o propósito de poder mostrar para o pessoal aí, o Edson Júnior, a gente está com a proposta de quê? De mostrar como que nós podemos trabalhar essa mudança de estado atual e estado desejado entre perdas e ganhos, só que no estado desejado apresentar perdas e ganhos em 3 momentos. Em 3 momentos. Curto, médio e longo prazo. Ou seja, quais são os ganhos que eu vou ter de curto prazo, de médio prazo e longo prazo? Para que eu não venha me frustrar e não ver esse resultado a curto prazo. Mas eu não estou vendo nada. Isso é fantástico, né, Flaviano? Esse entendimento ele é fundamental, né? Principalmente no empreendedor, né? Na vida do empreendedor, essa clareza, né, desses objetivos, e somado a isso, né, aquilo que você já tinha falado aí, né, eu até anotei aqui, né, acho algo muito interessante quando você não tem essa clareza do que é importante, do que é urgente, né, e começa a inverter tudo isso, né. Aí a gente entra numa situação que a gente chama de ciclo vicioso, né? Ciclo vicioso. Você fala muito nesse tudo ciclo vicioso. Tudo é urgente. Tudo é urgente. Por quê? Pelo meu entendimento, né, só se tornou urgente porque um dia foi importante, né, e não foi feito, né? Exatamente. Então, essa clareza aí essa união, né, desses pontos que você falou, ela é fundamental no dia a dia, né? Exatamente. E assim, nós temos uma tendência muito grande de estar ancorado no urgente. E a gente transfere essa responsabilidade, muitas vezes, para o cenário. Não, hoje tudo é muito rápido, tudo é assim e tal. E é verdade, o cenário está rápido. O que está rápido? Informação, comunicação, ajudou muito. Tecnologia. Você quer informação de um fornecedor, você já faz contato agora, o robô já te responde pelo WhatsApp, com 2 minutos já tem alguém na linha querendo falar com você. Então é tudo muito rápido. Realmente tudo é muito rápido. Só que o fundamental, e aí eu falo sempre, definição de objetivos e metas são essenciais. E um detalhe, escrita. Escrita. Por quê? Quando você faz isso, você trabalha a sua mente, você trabalha o seu cérebro. Reforça isso no cérebro, né? Exatamente. Você trabalha a sua mente a entender o fundamento daquilo, o propósito daquilo. Ou seja, passa a ser importante. Você traz para dentro de si aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que buscar. Agora, a gente fala assim, Flaviano, mas não é tão simples assim, a gente acaba sendo envolvido por situações que são as outras 2 situações aqui que nós vamos falar dela, que são circunstanciais e interruptivas. O que eu sempre falo com as pessoas? Toda vez que você tem um grande volume de situação circunstancial acontecendo,
para pensar um pouquinho e ver o seguinte, será que esse circunstancial não está virando parte da minha rotina, não? Ou seja, aquilo que acontece eventualmente, que deveria ser, mas está numa Se frequência tornou muito rotina. grande, né? Se Será que eu tornou não preciso rotina, de... né? Tornou rotina. Vamos levar isso para dentro Legal. do contexto empreendedor, vamos levar isso para dentro de Uhum, uma empresa, tá? uhum. Aqueles probleminhas que acontecem no dia a dia, e um detalhe, né? O empreendedor, de forma geral, nós, de forma geral, indiferente de ser Sim. empreendedor ou não, nós temos uma tendência de acostumar com o problema. Uhum. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês, assim, claro, vou dar um exemplo de uma pessoa que acabou de entrar na live agora, que é um cara que eu tenho, assim, referência total nele em termos de planejamento, de dedicação e propósito. Ele chama Altair. Ele está conosco aí. É um cara Show. muito fera. Tive Ele o prazer até de me autoriza a conhecê-lo. falar isso dele, que pensa num cara dedicado e focado em termos de planejamento. Ele realmente importa para ele Uhum. isso aí. Eu falei isso com ele essa semana, ele sabe disso. Uhum. Ele Bacana, tem cara. um trabalho muito interessante, é um empreendedor nato nessa área. Ele tem um trabalho muito interessante para auxiliar as pessoas a terem foco, objetivo, Uhum. determinação, né, em concursos públicos. Ele tem uma metodologia fantástica. E o que ele fez, cara? Ele criou uma estrutura muito interessante, muito inteligente que ele criou. Ele fez uma estrutura que permitiu automatizar toda a condição dele. Agora, Show. eu estava com ele nessa questão e eu falo que isso foi como se fosse um parto mesmo. Como se visse uma mãe gerando um filho. Quando você vê o sistema funcionando, é maravilhoso. Agora, Sim. quando você vê as coisas acontecendo, eu confesso para você que tinha dias que um olhava para o outro e falava assim, cara, não aguento mais não, vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Mas eu lembro que no último dia que nós estávamos lá conforme planejamento e vimos aquela estrutura pronta, aquilo brilhou os olhos. Fantástico, né? Por isso que eu falo, Resultado encanta, né? encanta. É aí que eu falo, essa questão do tempo. O tempo, ele nunca pode ser algo que venha nos dominar. Nós temos que ter domínio sobre ele, nós Exatamente. temos que ter essa capacidade de definir. Porque quando nós nos exigimos muito, estabelecemos para nós, nossa, tal hora eu tenho que fazer. Peraí, eu preciso de entregar resultado. Eu preciso de Uhum. trabalhar esse resultado. E entender o quanto aquilo é importante para mim. Eu sempre falo, importante é importar, trazer para dentro. Isso é importante, trazer para dentro. Tá? Quando você entende que é importante e trouxe para você, maravilha. Agora, tudo aquilo que é circunstancial, se está sendo repetitivo, cuidado, trabalha isso. Vai cair Trabalha isso. em algum momento você vai cair naquele ciclo, né? No ciclo vicioso, né? Ciclo vicioso. E o ciclo vicioso ele tem uma característica que a direção dele é anti-horária. O que é direção anti-horária? É Legal. aquilo que nos faz perder tempo, pô. É Uhum. aquilo que nos faz perder tempo. Direção anti-horária é tudo aquilo que você vê no seu dia que não agrega muita coisa. Às vezes tem situação circunstancial que vem que realmente nós temos que parar Sim, determinada sim. situação Sim. para atender. O que não Uhum. pode é o circunstancial se tornar importante toda hora. Ou seja, ele tomar conta de um fato e nós não atentarmos para solucionar aquilo. Permitir que a regra vire exceção. E E você a falando exceção aí, vire regra, né, na verdade. sim, exceção vira e regra. Você falando aí já me veio em mente aqui várias pessoas que eu conheço, claro, não vou citar nome, mas que vivem nesse ciclo, né? Conhece, talvez as pessoas aí vão até identificar, conheçam pessoas com esse perfil, pessoas que o tempo todo, você encontra com ele hoje de manhã e ele tá abafado. Tá ali naquele, não posso parar porque eu tenho muita coisa para fazer. Você vê durante o dia do mesmo jeito, no final do dia está do mesmo jeito, aí chega no final do dia, nossa, amanhã eu tenho muita coisa para fazer que hoje eu não fiz nada. Aí começa a segunda assim, termina a sexta e assim vai, né? Vai girando. Não, E na nunca verdade não tá termina a calmo. sexta, né? Oi? Na verdade não termina a sexta, né? Na verdade ele tem esse sentimento assim, já é sexta? Já é Verdade. sexta, Isso, né? exatamente. Já é sexta, passou tão rápido eu não fiz nada. E Realmente, realmente. sabe o que é interessante nesse contexto também? A gente para falar o seguinte, né? É, quando nós estruturamos bem essas circunstâncias do tempo, né? Eu falo que a gente sai do contexto do ciclo vicioso
E o círculo vicioso é muito fácil a gente se ver dentro dele, tá? É muito fácil. Muito fácil, muito Entendeu fácil. o que diferencia? O que te faz definir se você está no ciclo vicioso ou no ciclo virtuoso do tempo, do seu dia a dia? É simples. É só você começar a mensurar os seus resultados entre produção e produtividade. Bacana, bacana isso aí. Sabe o que é produção? Produção é um resultado, não deixa de ser. Produção Sim, é sim. resultado. Eu falo que não deixa de ser. Só que produção, ele está muito atrelado a uma forma de produzir a qualquer custo. Produzir de qualquer forma. Sabe? Você chega no final do dia, não é problema você chegar no final do dia cansado. Não é problema. Isso não é a questão que nós estamos falando. Né? Claro. A questão é, nós temos o sentimento e a sensação de que o que muda é nós pegarmos a roupagem de uma semana e levar para outra. Cara. Sabe? Fantástico. É quando nós não conseguimos ver um sentimento de produtividade. A produtividade está associada a fatores como administração do tempo, alocação de recursos e efetividade de resultado. Produtividade, alocação do tempo, alocação de recursos, tempo, alocação de recursos e efetividade nos resultados. Isso é produtividade. Tempo, recurso, efetividade. Ou seja, quanto tempo eu estou passando a fazer isso? Quais os recursos eu estou imprimindo naquela condição? De repente eu preciso mudar meu recurso. Sim. De repente eu preciso adquirir uma outra forma de fazer. E sabe qual que é o grande problema quem está no círculo vicioso? Ele acha que parar para pensar nisso é perda de tempo. Esse é o grande problema. Fantástico. Entendeu? Ele acha que parar para pensar nisso é perda de tempo. Não tenho tempo de pensar nessa coisa, não. Claro. Eu não tenho tempo. Está sendo engolido. O ciclo vicioso é anti-horário. O ciclo vicioso é anti-horário. Exatamente. Ele denota perda de tempo. Agora, quando você vem... Pode falar. Não, e fantástico. O que você falou é fantástico. Eu vou lembrando aqui, né? De algumas situações, né, que eu já passei, seja no trabalho, através de algumas consultorias, né, que eu já fiz também, de pessoas que vivem há anos nesse ciclo. Há anos mesmo. Pessoas que estão há anos nesse ciclo e com essa mentalidade que você falou, essa definição sua, por último, ela é fantástica, de que eu não tenho tempo para planejar, não tenho tempo para parar, eu não posso parar para resolver isso. Então, é fantástico. E interessante esse ponto que você tocou aí, Fabiano, que eu acho que é muito relevante também, é o fato de você parar para planejar, né, e ver, analisar, né, com essa ótica da produtividade e utilizar o que tem no meio, né, para você otimizar o que você faz, né? É aquilo que você falou anteriormente, né? Hoje eu acho que a gente está, né? Tenho certeza, né? Nós estamos vivendo, né, num período aí de abundância de tecnologia, abundância de acesso a recursos que a pandemia mostrou muito isso, né? Acelerou muito esse processo. E tem pessoas, tem empreendedores, né? Aí eu acho que a gente pode levar para todos os lados, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? Porque a gente pode usar esses recursos tanto para a vida pessoal quanto profissional, né? Pra gente otimizar o nosso tempo ali. Tem pessoas que estão lá atrás ainda, né? Eles não se atualizaram, então vão ficar para trás, né? Eu vou usar um exemplo que você trouxe agora, do contexto do cenário da pandemia. É claro que a gente não entra no contexto crítico da pandemia relacionada a vidas e tudo, mas o contexto de cenário que ela trouxe, né? Eu falo que sempre tem dois tipos de mudança, né? Eu repito isso sempre aqui, mudança imposta e mudança proposta, né? A mudança... Adoro esse conceito seu aí, ele é fantástico. É bacana que, assim, você tem as mudanças impostas e propostas, cara. As mudanças que são propostas é aquela que você negocia para um resultado. Sim. Ou seja, o que eu vou fazer, o que eu vou promover da agora para frente, como que eu vou fazer, que vai definir meus resultados. Sabe o que acontece na mudança proposta? Na maioria das vezes, os pegamos sabotando. Vou postergando. A gente vai... não dá, e tal. Nossa, é porque não deu, é porque é isso. A gente vai se sabotando, entendeu? Depois eu olho, depois eu vejo. Né? Hoje eu estou cansado, eu mereço e tal. Então nós vamos criando
vários subterfúgios aí. Esquecemos um pouco do conceito de accountability, né? Que a gente sempre fala lá. Né? O conceito de accountability é escolha pessoal de se levar acima da circunstância. Show. João Cordeiro, Fantástico. que é um dos escritores no Brasil, fala que a accountability é trazer a responsabilidade para si, gerando resposta com resultado. Fantástico. Cara, nós somos o único responsável pelo resultado que temos, cara. Exatamente. Não adianta reclamar. Exatamente. Não adianta reclamar. Toda reclamação que nós fazemos, a gente transfere a responsabilidade para alguma coisa. Exatamente. Eu não sei o quê. Poderia estar melhor, mas não estou. Poderia fazer, mas não faço. Poderia ser, mas não sou. Poxa, peraí. A culpa é do mundo inteiro, menos da gente? Exatamente, sabe? Né? Aí entra aí, claro, não vamos entrar nessa parte polêmica não, né? Mas é só para acrescentar aí, né? E você vai culpando tudo, né? Você culpa o governo, você culpa a sogra, você culpa a mãe, todo mundo é culpado. Você culpa o vizinho. Se chover, a culpa é da chuva. Se chover, a culpa é da chuva. Se fizer sol, a culpa é do sol. Então, eu estou sempre tendo motivo para... Fantástico, cara, interessante. E sabe o que eu vejo sempre o seguinte, quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa, cara. Fantástico, fantástico. Planejamento de tempo, definição, a gente estava falando naquela hora de mudanças impostas e propostas, a mudança proposta você negocia com você mesmo, e às vezes a gente perde. Sim. Agora, imposta não. A imposta não. A imposta você não tem escolha. Ou você faz ou você faz. Você se adequa ou você se adequa. Não tem erro. Não tem negociação, sabe? Não tem aquela questão de falar assim, olha, o que você acha da... o que você acha da mudança? Eu falo sempre um exemplo, eu brinco sempre com as pessoas assim, quando começou a pandemia, ninguém ligou para sua casa e falou assim, aqui, você gostaria de uma pandemia? Vai iniciar uma pandemia agora? Não! Ela veio, ela aconteceu. O cenário mercadológico, o cenário, ele mudou. Ele mudou totalmente. Ele mudou totalmente. Eu falo que isso fez com que a gente estava falando naquela hora de ciclo vicioso e virtuoso, isso fez com que muitos empresários parassem. Saíssem um pouco do ciclo vicioso para poder se reinventar, cara. E o resultado desse movimento de parar, aí, claro, entendo, né? Não é de você fechar comércio, a gente está falando disso aqui, né? Isso tem teve uns impactos financeiros aí gigantescos. Mas esse movimento de você ter que parar, né? Ser obrigado a parar e analisar, né, o seu negócio com um outro olhar e acho que mais aberto à tecnologia, né? Acho que foi essa imposição, né, que a pandemia trouxe, né, para o mercado. Sim. Isso teve um resultado fantástico, né? Volto a dizer, né? Não estamos aqui falando dos prejuízos que houveram. Muitos ali são irreversíveis, mas nesse contexto de mudança, né, isso foi fantástico. E eu lembro de uma frase da fundadora da Magazine Luiza. Ela falou, no segundo mês de pandemia, numa entrevista, né, ela comentou que o que havia sido planejado para ser feito em 10 anos, existia um planejamento ali de tecnologia, da área de tecnologia, né, de avanço, né, no e-commerce, enfim, utilização da internet de fato no negócio, né, para conectar as pessoas ali de forma mais rápida, que se havia planejado ali em 10 anos, tiveram que fazer em 2 meses. Exato. Então, tem um ponto muito importante nisso, né? Isso deixa uma marca muito forte, né, para o mercado. Elias, eu vou te dar um exemplo meu, tá? Lá da IMDC. Eu sempre trabalhei ministrando treinamento, Brasil inteiro, vários lugares. Em determinado momento, iniciou a pandemia, meu contato era com pessoas. E a primeira coisa que a pandemia fez foi distanciamento social. Distanciar, exatamente. Ainda assim, não tinha definido uma estrutura de treinamento online que agregasse tanto valor para as pessoas. Tinha uma transmissão de vídeo, vamos falar assim, né? Mas ainda era muito pouco. Nesse período, eu tinha alguns planejamentos para a minha empresa, para o Instituto, eu tive que trazer esse planejamento para um cenário muito mais próximo. Foi aí que surgiu a plataforma F6 School, que é Flaviano Carvalho Escola. Que é a plataforma onde tem treinamento online, tem tudo lá. Eu tive que montar uma estrutura de absorver e colocar meus alunos ali dentro. Agora, eu tive que
não como a Magazine Luiza em 2 meses, mas eu precisei ali de uns 6 a 8 meses para poder conhecer uma plataforma no mercado, contratar essa plataforma, entender de hospedagem de vídeos, contratar o Vimeo e outras coisas mais para poder ter uma estrutura dessa e poder oferecer para os meus clientes hoje, para o público hoje que está comigo lá no Instituto, de que um treinamento dentro de um ambiente próprio, um ambiente que você consegue acompanhar, orientar, receber um feedback do aluno, dar resposta para o aluno, responder dúvida para o aluno, ou seja, um ambiente exclusivo conforme a identidade, do Instituto. Né? E hoje, assim, como a gente está falando dessa questão do tempo, né? E como que essas mudanças... Aqui, nós poderíamos estar vivendo dentro de um cenário circunstancial violento. Sim. Olha, nossa, mas a situação não aconteceu, tem que fazer isso. Ou se não, né? Não é para agora, não dá. O cenário não mostrou. O cenário nos fez parar um pouco, desacelerar um pouco, pensar um pouquinho, e aí que a gente volta a dizer, quem está no ciclo vicioso não para pensar. Não para. Quem está no ciclo vicioso não para pensar. Ele acha que parar para pensar é perder tempo. Perder tempo. E ciclo vicioso é aquilo que, como dizia Chico Buarque, né? Se não me engano, acho que é Chico Buarque mesmo, que ele fala todo dia ele faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã. Né? Será que nós não estamos assim, não? Sabe? Será que nós não estamos no ciclo vicioso de todo dia eu faço tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã e vendo as coisas acontecer e vão passando e vão passando? E o que pegou? O que mudou, cara? Sabe? O que é significativo? O que é potencial? O que é primordial? O que é importante? O que eu fiz naquele dia, naquela semana, naquele mês, que foi realmente importante? E eu falo sempre, Elias, uma coisa. Fantástico. Resultado não está na dimensão que ele é apresentado às pessoas. Resultado, ele está na significância que ele é para você. Exatamente. Fantástico. Às vezes as pessoas acham que o resultado é, nossa, eu quero estar assim, eu quero alcançar milhões, eu quero fazer isso, eu quero dominar o mundo, eu quero fazer... Isso pode ser resultado, sem dúvida nenhuma. Claro. Não estou falando que não é. Não Sim. seja. O que eu quero dizer é que o que é significante para você, o que é importante que você trouxe para dentro para você, isso é um resultado. Se ele faz sentido para você, isso é resultado. Né? Uma vez eu estava brincando com uma pessoa assim, ele falando sobre perda de peso, né? Atividade física e tal. Ele falou, cara, eu fiz um monte de coisa e perdi 1 quilo. Eu falei, cara, foi importante para você esse 1 quilo? Foi. Mês anterior você não fez nada. Pelo contrário, você conseguiu. Então, assim, o que é importante não significa que eu tenho que atingir o ápice de todos os resultados. Significa que eu tenho que ter constância naquilo que eu faço e aquilo ser importante para mim. E aí eu sempre falo o seguinte, celebre as pequenas vitórias. Fabiano, em uma das nossas conversas, nós tivemos no Instituto, né? Algo que ficou muito marcado para mim. Claro, quem te conhece, teve a oportunidade de conhecer, sabe que toda conversa com você é uma aula, né? Que é isso. Mas você me fez lembrar de algo aqui fantástico. Você comentou o dia que você correu 1 quilômetro, né? Não me falha a memória. Você comemorou como se tivesse algo que, assim, pode ser banal, né? Pode ser assim... Achei que eu estava nas Olimpíadas. Olha que fantástico. Então, eu acho que exemplifica muito bem, né, isso que você falou aí, né? Então, fantástico. Eu falo que para quem não faz nada, 1 quilômetro é uma Olimpíada, cara. Aí você vai definindo métricas, né? Você vai falando, eu quero mais quero mais um, sabe? Aí, ó, bênção pura. O Josimar aqui do Pet Shop, que é Amicão Pet Shop, comentou aqui, né, que você teve que reinventar. Foi exatamente isso, né, Flávio? Reinventar mesmo. Toda a estrutura. Tive que transformar parte da minha sala em um ambiente extremamente acadêmico, quadro branco, lousa. Tem uma TV hoje que ela é toda touchscreen, tive que comprar uma tela para transformar minha TV em touchscreen, para facilitar a transmissão de informação para os alunos. E quando a gente fala aluno, não é aluno de escola somente, né? É da minha escola, é da FC School. Sim, né? sim. Então, para facilitar a vida das pessoas, eu tive que trabalhar isso. Então, quando a gente está falando desde o início aqui de tempo, tudo que nós estamos trazendo aqui está associado a quê? Que entender que tempo não é aquilo que nos aprisiona.
Não é nós pegarmos e falar assim, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. O Nilei aí, ó, né, É, nosso amigo Djalma? Djalma, É bênção isso aí. pura, maravilha. E aí o tempo não significa simplesmente aquela questão de, eu tenho tudo organizadinho e tal, mas significa o quanto aquilo é importante para você, cara. Olha, Exatamente. nós vamos ter atividade. E tem um item que eu estava falando aqui, que é o quarto item do tempo, que é interruptivo. Nós vamos ter atividade interruptiva? Sim, ela Sim. vai fazer parte do dia a dia. Uhum. Ela vai além do circunstancial. Né? Ela é Sim. uma situação que ela pode vir, e aí tem uma questão de quê? Definição de prioridade. Posso fazê-la agora? Uhum. Posso parar o que eu Sim. estou fazendo? Posso dar foco nisso aqui? Isso é Fantástico. interruptivo. Agora, o que eu não posso é permitir que o interruptivo faça parte da minha vida. Isso eu não posso. Exatamente. Eu Você quer trago ver o isso maior para dentro vilão da minha hoje? vida, né? Eu vou te dar o maior vilão hoje de interruptivo. Está aqui na nossa frente, é o celular, cara. Né? Exatamente, cara. Você Exatamente. pega o celular para ver uma questão. Olha, deixa eu ver aqui Nossa. o que o Elias mandou para mim. Daqui a pouco você está rindo de umas piadas lá, daqui a pouco você está vendo uns videozinhos legal, daqui a pouco Sim. você. Aí não, você assusta, deu uma hora. Uhum. Uma hora. Exatamente. Né? Aí Exatamente. você acha um joguinho, você vai jogar e tal. Parará, parará. Entendeu? E o tempo Pessoal, passou, o tempo foi embora. Elias, a Seu grande tempo questão é acabando. assim, acabou. Cara, a gente para pensar assim, tá, mas então quer dizer que eu não posso fazer isso? Pode, cara. Nossa, nós Claro. podemos. Você O tem que que se nós dar o temos que direito, né, entender, de fazer exato, isso. Só que isso o aí, que eu nós, acho que... Pode falar. o que nós temos que entender, principalmente, é o quê? Se eu consigo entender o que é importante para mim, trago para dentro, é meu, tá aqui, ó, Uhum. acordo com isso, vibro com isso, vivencio isso, pratico isso. A todo momento eu entendo quanto essas ações são importantes para mim. Cara, o tempo ele está bem trabalhado, você está esforçando, está dedicando os seus esforços para isso. Uhum. Automaticamente a sua mente ela entende o que é interruptivo para você. Não, tem que E, parar com isso aqui. Isso aqui não pode fazer parte para mim. Uma vez eu falei uhum. com um cliente meu lá, né, um atendimento lá no instituto, falei, cara, se isso é um problema, pega seu celular, põe numa gaveta longe de você. Põe longe. Põe longe, vai fazer o que você tem que Resolve esse fazer. problema. Exato. Resolve. Se o gatilho é aquele barulhinho, mensagem lá, já Uhum. guarda aquilo, poxa. Guarda Sim, aquilo. sim. Né? Então, eu falo para vocês que eu faço isso. Eu faço isso. Uhum. Às vezes eu vou responder cliente e tal, alguma coisa, e na ânsia de responder um cliente ali, toda mensagem que chega eu vou olhando, vou olhando. Aí o que eu faço muitas vezes? Eu reservo um tempo, às vezes eu até coloco mensagem automática. Né? Estou em treinamento, ou estou em Sim. estudo, Uhum. e falo, daqui a tantas horas eu volto a atender. E coloco o celular distante. Porque se ele estiver perto, ele vai chamar a atenção. Ele Eu, vai eu, chamar a atenção. eu tenho um amigo que ele assim, você falou principalmente notificações celular, né? As notificações ali, ela te distrai muita gente. Mas eu tenho um Sim. amigo que ele comentou, não sei se ele ainda faz isso, mas o que ele faz? Depois que ele chega em casa do trabalho, ele só atende ligação. O celular dele, se você quiser conectar, falar com ele, é só através de ligação. Legal. Ele deixa claro, ele falou, na época ele comentou, Elias, minha família toda sabe que é o seguinte, se precisar falar comigo, tem que ser urgente. Então liga para mim, não me manda mensagem só no outro dia. Para quê? Porque ele tinha um propósito, né? Ele tinha um objetivo ali, Verdade. estava engajado num projeto, se não me engano, ele estava já uns 6 meses já nessa rotina. Então ele tinha um trabalho e ele tinha, após o trabalho, ele que estava dedicando a esse outro projeto. Aquilo Então que é ele falou, importante para ele, né? ele falou assim, eu tenho que desligar aqui, senão eu não consigo. E tem muitos aí, eu me esqueci agora o termo, né, que é utilizado, mas é o ladrão de tempo mesmo, né? Eu acho que tem muitos ladrões por aí, né, que roubam o nosso tempo e é 5 Sim. minutos aqui, 10 minutos ali, né, e a gente acaba, no final das contas, como você falou, né? Eu assisto um vídeo de 3 minutos aqui, aí de 3 já vou para um de 5, de 5 daí a pouco já estou no de 30 minutos, enfim. Mas é interessante, cara. É automático, né? Acaba sendo automático Exato. mesmo, né? E sabe o que é legal muitas vezes? Define um tempo, define um prazo para isso, define um momento. É legal, tem muita coisa boa, muito conteúdo bom, né? Tem, Vale a pena. sim, sim. E definir, estruturar. Quando você define o que é importante para você, é diferente. Você já vai para cima ali, você já consegue compreender isso um resultado melhor. Né? Hoje já Exatamente. tem com a gente. Você consegue definir isso um resultado melhor. E eu sempre falo o seguinte:
quando você quer estabelecer propósitos para você, principalmente para quem quer trabalhar um pouco a questão da disciplina para alcance de resultado, pega metas maiores, transforma em metas menores. Estratifique, né? Estratifica isso. Ainda que seja tão pequeno a atividade a ser feita e aquilo não gera um sentimento de satisfação de resultado, mas entenda que aquilo que você está fazendo agora é para alcance todo. Alcance todo. Então, metas maiores em metas menores. Uma vez eu estava atendendo uma cliente, e ela é muito interessante, assim, uma pessoa extremamente proativa, uma pessoa fantástica em resultado. Se você falar com ela assim, gira o eixo da Terra, ela vai fazer, sabe? Legal. E ela estava muito... muitas coisas como importante para o contexto dela. E aí um dos pontos que nós enxergamos, ela falou assim, mas eu tenho planner, eu coloco lá, né, tudo que eu tenho que fazer durante o mês. Falei, não vai dar certo. É muito distante esse durante o mês. Pega esse planner, divide por semana e divide por dia. Fantástico. E aí, sabe qual que é a satisfação dela? É chegar no final do dia e dar um ticketzinho assim, ó, finalizado. Ela falou que aquilo no outro dia deixava ela assim, ó, poxa vida, tá dando certo, eu tô fazendo, tá indo, sabe? Que legal. Aquilo agregava um valor muito grande, sabe? Aquilo agregava um valor muito grande. O fato de quê? De ter a convicção de que os resultados estão sendo alcançados. Por quê? Porque era algo global, era dividido em metas menores. Eu sempre falo, comemore, vibre, com detalhes. Vibre com resultados, por mais simples que seja. Comemore, sabe por quê? Você traz aquilo para você. Exatamente, cara. Né? Exatamente, fantástico. Você gera em você algo assim, de que não é insignificante o que você fez. Pelo contrário, é parte de um todo que você busca. Então, comemore. Olha, hoje eu fiz isso. Quer ver um exemplo? Muita gente tem dificuldade de conseguir ler um livro até o final. Né? As pessoas falam, mas eu já peguei vários livros, não consigo concluir o livro, eu vejo e tal. Gente, pega o livro. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Meu. O meu perfil, que é um perfil influente dominante, um perfil dentro da análise comportamental, ele é um influente dominante. O meu perfil é assim, ó. Eu não consigo ficar 1 hora sentado numa cadeira lendo ou analisando um relatório. Perfil, tá? Mas o meu comportamento, principalmente quando eu tive que abrir a minha empresa, sair do cenário de mercado e vir para a minha empresa, eu tive que desenvolver competências comportamentais que me exigiram o quê? E falar assim, cara, agora você é o dono. Você é o cara que tem que sentar numa mesa e analisar o que tem que ser feito. Você é o cara que tem que ler o que tem que fazer. Você tem que trabalhar isso. E sabe o que eu faço hoje? Hoje, eu vou usar um termo aqui, eu me dou o luxo hoje, de separar um dia da semana, sabe para quê? Para estudar. Que legal, lá no meu você já instituto. comentou por aí. Eu vou para o meu instituto, semana passada mesmo eu estava estudando sobre a análise de comportamento e estudo bem-avorista. Né? Então, assim, eu pego temas, estudo, eu tiro um dia. Isso me fez o quê? Me fez entender o quanto aquilo agregava para a minha vida. O quanto era importante isso para mim. Então, tem dia que eu vou para o meu instituto, eu fico lá o dia inteiro. Eu pego um livro e começo a trabalhar aquele livro. E aí, o que eu estabeleci para mim? Eu vou pegando temas do livro e vou trabalhando ele paralelo aqui. E quando eu quero ler um livro de ponta a ponta, uma das coisas que me motiva é o desafio de missão cumprida. Então, o que eu faço? Eu pego um livro de 300 páginas, eu olho para ele assim, 300 páginas, confesso para você que fala assim, nossa, Deus do céu, 300 páginas. Não é mentira, velho. Eu pego ele, olho para ele, meu Deus, ele olha para mim. Mas dizem que é muito bom. Aí o que eu faço? O que me desafia? Eu vou lá na última página, 300. Beleza. Em 30 dias, dá o quê? 10 páginas por dia. Na hora que eu assunto, eu estou lendo 20 páginas por dia, 30 páginas por dia, porque você entra dentro do contexto. Mas 10 páginas é aquele momento que você leu essas 10 páginas e você vibra com aquilo. Vibra, exatamente. Você fala, consegui. Só que você se vê no nível de disciplina tal que aquilo passa a ser comum para você. Comum. Se transforma em hábito. Exatamente, é isso que eu ia falar. Se transforma em um hábito e você se cobra para fazer aquilo, né?
Exatamente, exatamente. E assim, eu comecei a ler dessa forma, lendo 10 páginas. Hoje eu já leio bastante, assim, gosto muito. Então, mas eu aplico muito isso e eu tenho um pouco esse perfil de desafio. Então, eu olho um livro e falo, olha, isso aqui é desafio de 10 dias. Eu coloco mesmo o desafio e me viro ali. Dentro da minha rotina, eu consigo me virar aqui, encaixar esse tempo aí. E consigo entregar nesse prazo. Então, sabe o que é legal? É. Sabe por que que isso acontece? É porque aquilo, eu vou repetir isso várias vezes aqui nessa live nossa, aquilo passa a ser importante. Importante, exatamente. Importante. E nós falamos lá no início, o que que é importante? Vem do sentido de importar, vem do sentido de trazer para dentro. Fantástico. Aquilo que é importante para você, você traz para dentro, aquilo passa a fazer parte de você. Né? Nós usamos até a comparação de importar, né? Comprei um telefone lá dos Estados Unidos, trouxe para dentro, importei, trouxe para dentro. Essa é a essência. Quando você tem um hábito, quando você desenvolve um hábito e aquilo passa a ser importante para você, você traz aquilo para dentro. É trazer para dentro. Isso é importante. Toda e qualquer situação circunstancial interruptiva são coisas externas, muitas vezes, que vêm e desnorteia toda e qualquer atividade e desenvolvimento que nós estamos fazendo. Então, primeiro ponto, a questão do tempo. É não permitir que nós sejamos escravos do tempo. Sabe? Mas entender que o tempo ele é favorável a nós e que nós entendemos o quanto aquilo é importante para nós e o quanto que eu tenho de produtividade e não produção. Tá? E não produção. Não aquele sentimento de chegar ao final do dia, você ralou pra caramba e amanhã tem mais. E o amanhã tem mais é igual o dia de hoje. O que muda são os dias e as datas. Exatamente. Sabe? Mas tem um sentimento de que eu sempre brincava com os meus alunos, né? Sempre falava com eles o seguinte. A gente está com a Letícia aí, ó. A gente sempre falava o seguinte, né? Eu sempre falava com os meus alunos assim, ó. Pessoal, todo dia você tem que bater a cabeça no travesseiro e falar assim, o que foi importante para mim hoje? O que eu fiz? O que eu aprendi de novo hoje, cara? Sabe? Ó, eu uso um exemplo, eu uso um exemplo de um gerente que eu tive, né? Um gerente maravilhoso. Eu cito ele em vários momentos. Ele chama Olinto. Eu tive esse gerente uma vez, um gerente fantástico. Eu aprendi demais. Foi um professor para minha vida. Um professor. E em certo momento eu disse para ele, encontrei com ele, ele estava falando comigo assim. Eu cheguei, eu trabalhava no hospital e ele falava assim, Flaviano, você sabe a diferença da folha de taioba para a folha de inhame? Eu falei, eu não sei. Para mim é tudo igual. Eu sei. E me dava uma aula sobre aquilo. Rapaz, se você for pensar assim, cara, mas o que tem a ver inhame? Cara, não é o inhame, nem a folha, mas é o aprendizado, sabe? É o quanto que aquilo foi significativo para ele. Então, por isso que eu falo, olha, comemore as pequenas vitórias do dia a dia, cara. Nossa, é incrível, é incrível. Você passa a ver detalhes, você passa a perceber detalhes, momentos assim que, assim, poxa, cara, é algo que eu achava que era tão absurdo, mas aquilo passou a fazer parte da sua vida. Conhecimento, sabe? Comemore, celebre, vibre, pule por causa daquilo. São detalhes e aquilo faz sentido, sabe? Passa a fazer sentido para você. Então, assim como eu falava com os meus alunos, né, eu falo com todos hoje o quê? Cara, bateu a cabeça no travesseiro. O que eu aprendi hoje? O que hoje foi top? Eu costumava brincar com eles assim, ó, se você não buscou na memória do celular, pula da cama. Pula da cama e fala assim, deixa eu acrescentar alguma coisa aqui. Deixa eu ler um livro aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque alguma coisa está errada. Pô, exatamente. Então tem que acrescentar. Eu sempre falo o seguinte, ó, tem pessoas que você fala assim, a gente vai até disponibilizar depois para o pessoal um plannerzinho direitinho, semanal e diário, para que as pessoas, quem quiser, pode solicitar lá depois também, esse plannerzinho, que ele ajuda a gente a definir nossa atividade semanal e ajuda a gente a definir nossa atividade diária. Tá? Então, isso é para quê? Para que a gente possa transmitir isso para a nossa mente e entender o quanto que isso é importante. O que realmente é importante para nós. Sabe? O quanto que isso vai ser uma coisa que
é transformador no resultado que a gente busca. Exatamente. Né? E uma forma também de você acompanhar, né, Floriano? E corrigir, né? Se precisar ser corrigido. Sim. Né? Ô, Elias, eu falo sempre no seguinte, né? Vai ser até o tema da nossa próxima live, né? A gente não pode ter uma vida dirigindo olhando pelo retrovisor. Fantástico essa Nós não podemos definição. ter uma vida dirigindo olhando pelo retrovisor. Não podemos. Sabe qual é o sentido disso? Quando nós temos esse contexto de uma vida dirigindo olhando pelo retrovisor, é como se tudo o que acontecesse na nossa vida a gente só percebesse depois que passou. Fantástico. Eu vou usar aqui a frase de Cortella. Não é à toa que o para-brisa é maior do que o retrovisor. O passado ele serve para referência, ele não serve para direção. O passado serve para referência, não serve para direção. Para direção. Fantástico, Floriano. Direção é para frente, é olhar para frente. E é para frente muitas vezes que a gente não consegue ver nada. A gente só vê um vácuo. Agora, quem estabelece o que tem que ser feito nesse vácuo somos nós, cara. Quem decide que vai ligar, quem decide que vai ligar o limpador sou eu, né? Quem decide tudo somos nós, cara. O momento em que você acende o farol, o momento em que você apaga, o momento em que você faz isso. São analogias, mas que faz muito sentido para nós no dia a dia. Exatamente. Entendeu? Faz muito sentido. A gente tem que ter... Ó, o Daniel Miller aí, show de bola. Maravilha, Daniel. Cara, um grande parceirão nosso aí, amigão nosso. Né? Precisa de um bom churrasco, tá aí. Empreendedor nato nessa área, tá? Melhor que o Floriano? Cara, eu me inspiro nesse menino aí, tá? Eu me inspiro no Daniel Miller. Eu comprei meu jogo de faca, um avental Vênus dele. Que legal, cara é fera. Bacana. Fera demais. Maravilha. Pessoal, eu falo assim, ó, quer buscar referência, desenvolver a questão de administração do tempo, gestão do tempo que você faz, ó, trabalhe sempre no seguinte, estabeleça objetivos e metas. Nós temos que ter parâmetro. Temos que ter parâmetro. Tá? Esses objetivos e meta, ele tem que ser bem claro, bem definido, foco. E eu trago o exemplo lá do Instituto. Tá? Eu trago um exemplo claro do que aconteceu comigo. Eu vivo hoje do meu Instituto, né? Eu vivo do meu Instituto. Eu sustento a minha casa do meu Instituto, é o meu trabalho. A minha vida está ali. E chegou num determinado momento da pandemia, eu fiquei 4 meses sem emitir uma nota fiscal. 4 meses sem emitir uma nota fiscal. E a única reserva que eu tinha, né, e graças a Deus, eu falo assim, que a minha esposa é maravilhosa nesse contexto e vários outros que assim, me ajuda muito nesse contexto, nesse cenário. Eu falei, e agora, o que nós podemos fazer? E nós fomos para cima. Ó, uma plataforma de treinamento online não é barata. Sim, eu sei disso. Colocar uma lousa digital na televisão, transformando ela em touchscreen, não é barata. E nós fomos em Belo Horizonte buscar essa tela, não é barata. Ter um ambiente de hospedagem de vídeos não é barato, viu? Eu cobro em dólar. Né? Sim, sim. Aí você fala assim, poxa vida, nós estamos indo na contramão? Não. Né? 4 meses sem emitir uma nota fiscal. 4 meses. E aí, cara, como é que foi? Como é que vai ser isso agora? Né? Como é que vai ser isso agora? Tivemos que se reinventar. A oportunidade, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho muita oportunidade, muitas vezes eu não vejo. A oportunidade, ela está na necessidade. Quando nós percebemos isso, quando nós encontramos isso, a gente passa a entender melhor e perceber melhor as opções que nós temos de mercado, de mudança, de propósito. A oportunidade está na necessidade. Nós nunca podemos enxergar a necessidade como um problema. Aliás, podemos sim. Só que nós vamos ficar vendo tudo como problema. Agora, quando você enxerga a oportunidade, a necessidade, como uma oportunidade, cara, é daí que surgiram grandes coisas. É daí que surgiu exatamente. Tudo que nós usamos hoje está assim. Quer ver um exemplo? Nós estamos fazendo essa live aqui. Legal. Beleza.
O que eu estou usando aqui é um suporte que alguém um dia pensou e falou assim, cara, esse cenário vai crescer muito. Né? Eu vou criar um suporte para as pessoas terem condição de fazer uma live com as mãos livres e tal, tranquilo, não tem que ficar usando, né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma live que eu coloquei 3 livros, um livro atrás, uma luminária, não sei o que lá, uma bagunça danada. Então, quando começava o cenário, a cair, né? Parava a live toda. Tudo era uma bagunça, né? Eu ia mexendo, tortava e tal. Então, você quer buscar oportunidade? Enxerga a necessidade. A necessidade está aí. Necessidade. Né? De repente, ó, a necessidade, às vezes, de buscar por exemplo, a gente estava falando de leitura, né? Eu quero... qual é a necessidade que te leva a buscar ler mais, né? A estudar mais? Começa devagar. Começa devagar. A minha esposa sempre fala um negócio muito comigo. A Selminha fala assim, Preto, ó, o seu problema na atividade física, né, a gente está com o Marcelo aí, ó, que é doutor na área de CrossFit aí. Eu falei com ela assim, Preto, eu vou fazer CrossFit. Fazer CrossFit junto com o Marcelo. Ela falou assim, você vai morrer. Qual que é o meu problema? Eu tenho uma visão que, graças a Deus, hoje eu tenho trabalhado isso, que é de que se eu entrar no CrossFit hoje, eu vou querer fazer igual o Marcelo. Isso com uma semana. Não, no mesmo dia, se bobear. Né? A última vez que eu fiz isso, eu cheguei numa academia, na avaliação. Falei, vamos lá, então vamos. Porque a gente tem aquela memória. Eu fiz 15 anos de judô, fiz 3 anos de taekwondo, fiz futebol, fiz natação. Sempre tive uma vida muito ativa para esporte. Só que eu acho que até hoje aquilo está impregnado aqui. Sim, está na mente, né? Exato. E aí eu chego, cara, e quero, né, abraçar o mundo, fazer as coisas acontecerem. E não é assim que vai acontecer. A última vez que eu fiz isso, eu lembro que eu perguntei pro cara assim, onde é que é o banheiro? Ele é ali na frente. Eu saí andando igual o Siri, de banda assim, ó, andando de lado assim, até chegar no banheiro. Passou 30 minutos e foi lá. Aconteceu alguma coisa, eu estava deitado na bancada gelada, assim, tentando aliviar um pouquinho a tensão que foi, a pressão que foi. Porque, cara, o que aquilo me ensinou? É devagar. Devagar. Resultado significa, dia a dia, acrescentar pontos que vão trazer benefício e resultado. Né? Exatamente. Então, vai trabalhando devagar, ainda que o desejo seja esse, de chegar e tal, claro. Né? Fazer igual sonho, né? Levantar 300 quilos e tal, aquele negócio todo. Né? Devagarzinho, tranquilo, né? Vai fazendo ali, faz o que der, depois aumenta, tal. O importante é não deixar de fazer. Exatamente, cara. Sabe? É entender, comemore as pequenas conquistas. Comemore as pequenas conquistas sempre. Eu e a minha esposa, a gente fala muito disso. Às vezes a gente fala assim, Preto, nós estamos rindo aqui de uma situação tão pequenininha, mas pode ser pequena para os outros, cara. Mas para nós foi o diamante encontrado, sabe? Exato. E isso é maravilhoso. Aquele 1 quilômetro ali, aquela história que você contou aquele dia para mim, ficou marcante aquilo para mim. Como que é importante, né? Cara, é importante. Para você, para quem está de fora, né? Para quem corre igual o Marcelo, corre aí 10 quilômetros, uma meia maratona, pode parecer pouco, né? Pode parecer pouco. Não, 1 quilômetro, mas para você não, né? Você estava começando e tal. Então, essa clareza, né, Flaviano, ela é fundamental, né? Essencial. Você não imagina, mas aquele dia, Elias, sabe quando você escuta aquela musiquinha das Olimpíadas, sabe? Aquele tema, né? Sim. Rapaz, foi 1 quilômetro, eu me senti lá, assim, sabe? Eu perguntei, onde é que eu subo no pódio aqui, sabe? Cara, é meu propósito, é meu objetivo, cara. Show de bola, cara, show de bola. Isso que tem que fazer. A referência que a gente tem que ter nos objetivos e metas que nós temos. Nada nos impede de ter marketing. Nada nos impede de falar assim, eu quero chegar onde o Marcelo está, mas eu tenho que entender que eu tenho um trajeto, eu tenho um caminho para isso, eu tenho uma forma de ir. Isso vai me mostrar que eu vou ter perdas e ganhos, tanto no estado atual quanto desejado. Vai me mostrar que hoje, as perdas que eu tenho hoje, não são as mesmas perdas que eu vou ter aqui quando chegar nesse contexto. Eu vou ter perdas aqui também, mas eu vou ter muito mais ganhos do que as perdas que eu tenho atualmente. Fantástico, Viana. Então, fantástico. Essa a grande questão. Essa a grande questão, sabe? E a gente vai
trabalhando essa questão, quando a gente fala de tempo, o que nós não queríamos trazer é uma abordagem do dia a dia, né? do tempo engessada, mas que não tem uma regra, não tem uma solução. O que a gente sempre fala é: trabalhe com objetivos e metas bem definidos e desdobre metas grandes e metas menores. Sim, sim. Comemore os resultados alcançados. Sim, e dentro da sua realidade, né, Flaviano? Exatamente. Esse ponto é para um, não é para outro. Exatamente. E sempre a mensagem é: entenda o que é importante para você. Show. Importante, ele está relacionado ao que você traz para dentro de si. Isso é essencial. Show. O que você tem feito, ele só é importante para você a partir do momento que você interioriza isso. Você traz para dentro de si. Cara, se você faz isso, fantástico. Show de bola, Flaviano. Beleza? Show de bola, cara. Show de uma aula, né? Como sempre, né? Como sempre. Oh, que isso. É uma alegria muito grande poder estar com essa turma toda aí conectada com a gente, né? Maravilha. Para mim é uma honra, né? Para mim é uma honra, né? Poder conversar com você aqui, sabe disso, admiração. Oh, que isso, eu que agradeço a sua participação aí, cara. Que isso, é um prazer e sempre vou repetir isso, né? Quem não conhece o Flaviano de perto aí, 5 minutos com o Flaviano é uma aula incrível. Que isso. Esse ponto é interessante. A gente tem conversado muito nos últimos dias, né? E quando você falou, né, a questão de você deitar no travesseiro e falar assim: o que eu aprendi hoje? Aí vem, eu aprendi isso com o Flaviano hoje. Bacana, mas é uma troca de experiência, conhecimento fantástico. É uma troca. Fantástico, Flaviano. Show de bola, tá? Muito bom, cara. Muito bom mesmo, tá? Olha, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram conosco aí. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Né? E vamos estar sempre aí falando de assuntos variados aí. Né? Podem sugerir também, né? Entra lá no Instagram, vamos trabalhar essa questão, né? Estamos aí à disposição para poder estar falando sobre isso, comentando sobre isso. Né? Vários assuntos são pertinentes ao nosso dia a dia, tanto na vida do empreendedor, quanto no intraempreendedor, aquela pessoa que quer empreender dentro da própria empresa que trabalha, né? E nas pessoas, no contexto secular, né? Eu falo que não adianta nada nós desenvolvermos competências para atender aquilo que é nossa expectativa de projeto profissional, e que nós não desenvolvemos isso no contexto pessoal, né? Eu falo que a pessoa é a mesma, né? A pessoa é a mesma, o contexto é o mesmo. Né? Não tem como você desvincular isso, né? Então, quem vai para lá é fruto do que está aqui. Então, começa no dia a dia, começa nos propósitos, né? Naquilo que você tem como propósito de vida. Né? A gente fala sempre disso de propósito, né? Até a última frase que nós usamos, né? A vontade passa, o propósito, ele permanece. Né? Todo mundo tem vontade de fazer as coisas, né? Todo mundo tem vontade. Todo mundo tem. Eu frequento uma cafeteria muito top aqui no Horto, né? A Delícias Low Carb. E gosto muito de lá, um ambiente bem gostoso. E aí todo mundo, um lugar tão bonito, né? Um lugar tão harmonioso, tão gostoso. Aí você tá lá assim, as pessoas entram lá, você vê o sentimento das pessoas, é o seguinte, né? E você vê as pessoas falando sempre assim, nossa, eu tenho vontade de fazer algo desse tipo, né? Mas a conversa é a mesma, né? Eu tenho vontade. Vontade passa, cara. Acabou o café ali, voltou para casa, não rotina, acabou. Esquece daquilo ali. O propósito permanece. Exatamente. Show de bola. Beleza? Muito bom, Flaviano. Excelente, cara. Maravilha. E depois disponibilizar lá para o pessoal, né? O pessoal ter acesso ao conteúdo gerado, né? E também o plannerzinho que nós vamos colocar lá também, que é tanto a parte de semanal como o diário, né? Que é o desdobramento de metas e objetivos. Já estou com o meu aqui já. Show de bola. Fantástico. Show de bola. Material é excelente, pessoal. Excelente. Super recomendo aí. Maravilha. Né? Show de bola, e futuramente também pode disponibilizar para o pessoal também aí, né, a pesquisa Tétrade do Tempo, né, que ela traz, ela mostra para a gente onde que nosso tempo está distribuído, né? Show, fantástico. Isso traz mais clareza, né, para a realidade da pessoa, né? Acho que quando você falou, né, você faz isso aí, seu cérebro, você está jogando essa informação para o seu cérebro, né? Você incorpora isso. Fantástico. Exato. Existe sempre uma condição assim, tem uma escala de aprendizado, né?
Às vezes quando você escuta alguém falar, você absorve 5% do que foi tratado. Quando você pega aquilo e escreve, isso passa para 25%. Uhum. Né? E quando você pega aquilo e escreve e comenta com alguém, isso potencializa significativamente. Eu não lembro aqui agora das métricas de valores para não falar errado, mas eu Uhum. sei que potencializa muito. Agora, o ápice disso é quando você pega o que você entendeu, pega um conteúdo de uma live dessa, por exemplo, e começa a falar para as pessoas o que você ouviu aqui. Uhum. Isso potencializa, isso chega a mais de 80% de absorção. Né? Então, se você Exatamente. quer fazer isso, você traz isso para você, você começa a trabalhar essa informação de forma clara e você absorve isso. Uhum. Sabe? A absorção disso, quando você ensina, você absorve mais. Exato. Então, quando você transmite para as pessoas a forma de como você vai conversar com as pessoas sobre o que você está vendo, né? Eu sempre falo assim, chega perto do namorado, namorada, esposa, esposo, os filhos, olha, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui, começa a falar, né? Olha, eu vi isso hoje, você sabia que tantos por cento disso acontece assim? Então, você absorve. Sabe onde é que eu brinco muito isso aí? Ah, Simone Soares, tudo bem? Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, eu falo muito com os alunos aí em sala de aula, assim, ó, quando um colega seu te pergunta assim, como é que faz essa atividade? Você já reparou que quanto mais você transmite, mais você absorve? Né? Aquilo passa a ser tão comum, né? Uhum. Passa a ser algo tão pertinente à sua vida, assim é para nós, assim é para a nossa vida. Né? Então, quando você escreve aquilo, você tem uma referência, quando você transmite aquilo, é outra referência, quando você repassa aquilo para as pessoas, isso potencializa muito mesmo. Né? Muito mesmo. Beleza? Muito show, Flaviano. Show de bola, tá? Uma aula. Eu que agradeço aí, amigo. Eu que agradeço mesmo a oportunidade, né, da gente estar aqui junto nesse momento, e essa é uma sequência de vários aí que vamos estar tratando, né? A gente vai definir a frequência direitinho, né, e falar sempre de determinado assunto. Né? E esse horário é maravilhoso, né? Esse horário é pertinente. Fantástico. E no momento que a gente já começa com a nossa mente aberta, né? Exatamente. E o pessoal aí que me segue aí, que ainda não segue o Flaviano, o próprio nome aí já faz referência, né? Professor Flaviano, né? Aprendizado constante aí. Tem oportunidade aí de aprender com o Flaviano. Tamo junto. É sempre uma troca. É como você mesmo disse, é sempre uma troca, né? Uma troca. Exatamente. Ficamos juntos aí no contexto. Beleza? Isso aí, Flaviano. Tamo juntos, né? Valeu, Elia. Deus abençoe seu dia aí. Maravilha. Amém. Amém. Um abraço. Abraço. Show de bola, pessoal. Até mais.